Eu vou contar uma história para vocês de um dia que eu acordei de boa com um pensamento intrusivo. E eu dei ouvidos para esse pensamento intrusivo. Esse pensamento estava dizendo que eu ia morrer. O fim dessa história foi que eu fui parar no hospital. Simplesmente porque eu dei ouvidos para esse pensamento intrusivo muito forte. E foi tão forte que minha mente fez eu realmente acreditar que estava morrendo e me fez desligar. Era um dia normal, tinha trabalhado, mas estava bem tranquilo, um dia bem de boa mesmo, e eu fui tirar uma nequinha no final da tarde. Talvez eu tenha dormido um pouco demais, sabe quando você passa um pouquinho do ciclo do sono ali, acorda com uma dorzinha de cabeça? Foi isso que aconteceu. Acordei com uma dorzinha de cabeça, assim, de quem dormiu um pouquinho demais. Com aquela dorzinha de cabeça, na hora me veio um pensamento, assim, um sussurro, uma coisa que falou, ó, você tá com tumor no teu cérebro e você tá morrendo. É por isso que você tá com essa dorzinha de cabeça. Do nada, um pensamento assim que vem do nada, uma bobeira, uma coisa assim aleatória mesmo. Mas aquilo me pegou, cara. Grudou em mim aquele pensamento de que eu tava morrendo, que aquela dor de cabeça era um tumor no meu cérebro. E a partir do momento que eu dei ouvidos para isso, de uma forma que me pegou mesmo, aqueles sintomas começaram a aumentar. Começou a aumentar enorme, assim. Começou a vir um zumbido no ouvido também. E esse zumbido começou a ficar mais alto, mais alto, mais alto. E a ansiedade já começou a aumentar. E a dor de cabeça começou a aumentar. E eu meio que, assim, me acordando ainda, não fazia muito sentido o que estava acontecendo, sabe? Tentando me acalmar, mas já tinha tomado conta de um jeito que estava ficando incontrolável já. Tava com a minha namorada junto e eu não queria assustar ela, porque eu nem sabia dizer se eu estava passando mal ou não, porque eu só tava com uma dorzinha de cabeça, normal, entende? Mas aquele pensamento estava me assustando demais. Até que eu levantei da cama e fui até a cozinha para pegar um remédio de dor de cabeça. Cara, aquilo estava aumentando, estava perdendo o controle e eu estava desesperado por dentro mesmo, assim, em pânico. Ali o pânico já tinha pego com força. Fui até a cozinha, peguei a caixa de remédio, coloquei ela em cima da mesa, sentei na banqueta, comecei desesperadamente a procurar o remédio. Nesse momento minha namorada percebeu algum barulho, alguma movimentação e foi lá na cozinha perguntar se estava tudo bem. Eu lembro dela chegando do meu lado, perguntando se estava tudo bem, eu frenético procurando um remédio. Foi quando eu senti aquela sensação dos pés até a cabeça. Começou a gelar o meu pé, a minha perna e foi subindo aquele gelo. Quando chegou no meu peito, eu apaguei. Eu desmaiei mesmo. Desmaiado no chão da cozinha, eu acordo alguns minutos depois, com a minha namorada em prantos, porque ela realmente achou que eu tinha morrido, mas eu não conseguia me mexer. O meu corpo estava inteiro, assim, pesado, num nível que eu não conseguia mexer nenhum dedo. Eu só aos poucos eu ia abrindo o olho, escutava os gritos ao redor e não conseguia me mexer ainda. Então a minha mente foi despertando mais rápido do que o meu próprio corpo. E atormentado por um medo absurdo, assim, porque a partir daquele momento eu me dei conta que algo tinha acontecido comigo. Algo bem sério tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez que aquilo me aconteceu e eu estava com aquele pânico ainda, mas com o corpo completamente desligado, amortecido, não conseguia me mexer. E aí a minha namorada chegou com o vizinho do lado, era um casal, estavam ligando para os bombeiros, tentando explicar o que aconteceu e tal. E aos poucos eu ia conseguindo voltar a me mexer, mexendo um braço, mexendo a perna. Aos poucos eu fui me levantando e consegui sentar no chão. Fiquei ali ainda muito preocupado, com muito medo, porque parece que se concretizou aquele medo que eu tava de ter um tumor no cérebro, qualquer coisa do tipo. Alguma coisa séria realmente tinha acontecido. Então eu sentei ali com medo ainda de ter me lesionado, alguma coisa do tipo, até que eles conseguiram me passar o celular, porque o pessoal da emergência estava pedindo para falar comigo. E aí eles me perguntaram se eu tinha usado algum tipo de droga, alguma coisa. Não tinha usado nada, estava limpo, né, 100%. Conforme eles foram vendo que eu estava me comunicando bem, que eu estava consciente, eles falaram que não precisaria de uma ambulância para me buscar e tal, era só eu ir até o hospital e fazer os exames e ver, né, tal, tudo certo. Afinal, não era mais uma emergência, porque eu estava consciente. A gente foi para o hospital, conseguimos uma carona até lá. No caminho para o hospital, na carona, vinha voltando aquela sensação, aquele gelo ia subindo de novo pelas minhas pernas e chegando no meu peito
E era como se a qualquer momento eu fosse desmaiar de novo e me concentrando demais para não acontecer aquilo de novo. Um medo terrível, assim. Até que quando a gente chegou no hospital, eu estava tão travado, tão paralisado de pânico, que eu não conseguia sair do carro. Tava travado, assim, não conseguia me mexer. E aí eles pediram para uma enfermeira vir, me colocou na cadeira de rodas e foi me levando até o centro de atendimento ali do hospital. Até que chegou a hora de ser atendido pelo médico, ele não me transmitiu nenhum tipo de segurança, estava com uma má vontade enorme de trabalhar e eu vulnerável completamente, eu estava muito vulnerável, em pânico, né? Mas ele examinou ali pressão, tudo mais, estava tudo 100%, tudo normal, pressão normal, tudo que tinha para dar de indicativo significava que eu estava normal. E aí ele solicitou que eu procurasse outro médico em outro dia e fizesse exames para ver se estava tudo bem com a minha cabeça, com tudo. Fui dispensado dali sem ter nenhum tipo de resolução, né? Afinal, tudo indicava que eu estava bem. Eu mandei uma mensagem pro meu pai falando que tinha acontecido isso comigo, e ele falou uma coisa que me marcou até hoje, assim, foi o que mais fez sentido para mim, o que mais me ajudou e ajuda até hoje. E ele me falou tipo que isso ali não ia acontecer mais, no sentido de eu desmaiar daquela forma, porque o cérebro faz isso uma vez quando ele não sabe o que está acontecendo e ele se desliga. Por segurança, o teu cérebro se desliga para evitar que algum outro colapso aconteça. Isso aparentemente acontece uma vez. Porque da próxima vez meio que o teu corpo já sabe o que vai acontecer, já aprendeu, a tua mente, não sei como é que é, mas não acontece mais esse desmaio que te desliga imediatamente em qualquer situação que você tiver. Mas o pânico, a sensação, aquela coisa ruim ia voltar. Só que a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, que você sabe o que é isso, as coisas começam a mudar, você começa a interpretar aquela sensação de uma forma diferente. E os próximos dias depois daquilo, como é que foi? Fiz exame da cabeça, fiz exame do coração, fiz exame do pulmão, fiz tudo que tinha para fazer. Não tinha nada de errado na minha cabeça, não tinha nada de errado no meu coração estava 100%, corpo 100%. Conclusão, isso foi o pânico. O bom e velho pânico, a crise de pânico. Se você já teve uma crise de pânico, você sabe o que é o poder negativo da nossa mente. Aquilo que faz a gente acreditar mesmo que está morrendo e leva a gente para o fundo do poço, porque convence de que a gente está morrendo de fato. E a gente tem todos os sintomas que vão convencer você de que você está morrendo. Como a gente é capaz de, com um pensamento, criar coisas grandiosas, tanto para o positivo quanto para o negativo, a ponto de um pensamentinho de nada me fazer acreditar que eu estava morrendo e fazer com que o meu corpo se desligasse por completo, me deixasse naquele estado. Eu sei que também existe o extremo oposto disso. Pensamentos que fazem a gente chegar no extraordinário. Então, quando eu cheguei nessa experiência, tive essa experiência de morte também, porque eu realmente achei que estava morrendo e senti que estava morrendo, ia morrer, morri, fui para o hospital, enfim. Eu percebi que a nossa mente é incrível. E se eu tinha chego naquele fundo do poço, eu poderia também chegar no extremo oposto, de melhorar perfeitamente o meu estado de saúde, de melhorar a minha mente, de acreditar nas coisas boas, de acreditar no lado positivo, enfim, e mudar tudo isso. E eu percebi uma coisa, talvez eu devesse ler e ir atrás de estudar coisas que os psicólogos estudam, os autores que eles estudam, estudar a mente humana por si só mesmo. E aí eu comecei a entrar no estudo, fui atrás do Freud, comprei um livro do Freud, comi aquele livro e conforme eu ia lendo, eu ia vendo que, nossa, cara, como a nossa mente é incrível. Como dá para fazer coisas incríveis com a nossa mente e como dá para a gente ficar doente no fundo do poço também com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Tudo aqui dentro, ó, tudo coisas, histórias que a gente conta aqui dentro, tudo como a gente interpreta as coisas da nossa vida. E aí comecei a ler Freud, comecei a ler filosofia clássica, comecei a ler Carl Jung. Isso me ajudou imensamente, me deu um esclarecimento muito maior sobre a mente humana, me ajudou... Oi? Veio da Oi aqui? Ah, e tem uma coisa importante também. A partir do momento que você identifica a crise de pânico, que você identifica aquela sensação do gelado vindo, do pânico tomando conta,
Você identifica isso, você desmascara o pânico, tá? Eu passei a perceber em diversos momentos onde eu estava de boa, estava assistindo uma série com a minha namorada de boa, de repente aquilo começava a voltar do nada. Mas eu já sabia o que que era. Eu sentia, opa, é o pânico vindo, ó o cara aí, tá tentando tomar conta de novo. E aí eu respirava, deixava ele vir, eu não negava, é importante você não negar, deixa que venha, porque ele vai vir, vai fazer uma vistoria e vai sair fora. Então ele vinha, ficava aquele gelado, ansiedade pegava, dava um suador, dava um negócio, eu esperava e deixava embora, até que ele ia embora. E assim foi muitas vezes, até que deixou de acontecer, deixou de voltar isso daí. Eu sei que eu não estou livre disso, a qualquer momento ele pode voltar, mas eu já sei quem ele é, eu já sei quem é esse monstro do pânico aí. Já desmascarei ele, entendeu? A partir de quando você entende que isso é uma crise de pânico, que isso é uma situação específica que vem e passa, ele deixa de ter a mesma função, ele deixa de ter o mesmo poder sobre você. Ele vem, faz uma vistoria, você sente, deixa ele vir e vai embora, sai fora. Dá o teu tempo, tá? É possível sair dessa. Eu saí e acredito que você vai sair também. Se você já passou por isso ou está passando por isso, você vai sair disso também, porque é só uma condição temporária, tá? E se você nunca teve pânico, crise de ansiedade, coisa do tipo, fica esperto, tá? Lembra desse vídeo, porque se isso vier a acontecer com você, você já sabe o que tem que fazer. Saiba que isso é o pânico, que isso é uma condição específica que está tomando conta de você naquele momento, mas vai passar, tá bom? Como eu resolvi esse medo da morte? Tem um vídeo aqui, ó, que eu falo sobre uma experiência que eu tive com ayahuasca. Essa experiência foi dois anos depois dessa minha crise de pânico, e essa experiência com a ayahuasca ressignificou o meu medo da morte. Ela me trouxe uma experiência muito forte em que eu passei a interpretar a morte de outra forma. Não estou recomendando que você faça ayahuasca, que você busque ayahuasca para mudar a tua vida ou para melhorar o teu pânico, porque não é assim que funciona, tá? Situações específicas, pessoas específicas, enfim, mas fica por curiosidade para você assistir esse vídeo e ver como eu superei esse medo da morte dessa forma específica, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e um forte abraço, até o próximo vídeo.